Tem mais um conteúdo muito bacana aqui no Portal do Gremista para você, mas antes a gente fala sobre a Bet7, nossa nova parceira aqui do portal. O link dele está aqui na descrição, então dá uma olhada, clica e já começa a fazer suas apostas esportivas para ter ali um lucro e brincar nesse mundo do futebol das apostas esportivas com a Bet7. Fica ligado logo depois da vinheta que tem conteúdo do Portal do Gremista. A coletiva do Denis, que acabou de forma meio repentina pela segunda vez seguida e com alguns pontos ali que a gente, enquanto fazia a jornada esportiva aqui, achou bastante complicado. Algumas colocações dele ali, de fato, um pouco complexas. Eu queria a tua opinião sobre essa coletiva e sobre essa situação, sobre esse cenário todo, desde que você até comentou isso, né, do Denis assumir para falar. Ele é um cara que assumiu e tomou a frente do microfone do Grêmio, e isso acabou trazendo alguns torcedores para perto, mas também acabou afastando muita gente, porque é um cara que, a gente até comentava isso, às vezes parecia que tinha muito discurso dali para fora e não dali para dentro. E a gente viu ontem uma coletiva que a gente aqui ficou bastante assustado e a gente sempre comenta sobre o possível Mas reflexo disso numa temporada. diz assustado em que sentido, Bruno? Assustado no sentido de não parecer de acordo com a realidade que o clube tá. Sabe, Zé? Sim. Nesse Pois sentido. é, que é? Vamos lá, tá? Quem é Denis Abraão? Denis Abraão é um cara tradicionalíssimo, foi dirigente nos anos 90, foi dirigente nos anos 2000, sempre foi uma figura presente na história do Grêmio. Tem muito mais experiência de Grêmio, por exemplo, que o próprio presidente Romildo. E foi chamado num momento terrível do ponto de vista político, porque o Grêmio já tinha engolido, e o departamento de futebol já tinha engolido Duda Kreff, já tinha engolido Paulo Luz, já tinha engolido o Marcos Herrmann. Aí tu tinha ali mais o Guto Peixoto, que chegou ontem, o Adalberto Praz, que é uma figura que está um pouco também, de alguma maneira, participou de tudo, sempre foi vice-presidente do Romildo, mas não teria, talvez, vontade de assumir a vice-presidente de futebol, e o Cláudio Derich, que tem ainda também conhecimento muito pequeno de Grêmio. Essas eram as figuras. Aí vai lá e busca um dirigente histórico de outra época com aquela leitura de Denis Abraão. Ele dá aquele primeiro discurso dele que empolga o torcedor e tal. Só que aquilo não é seguido de ações, porque o Diego Souza nunca emagreceu, porque o Douglas Costa continuou pedindo para casar, porque estava todo mundo fazendo o que queria, não mexeram em ninguém e o Grêmio caiu. A partir daí, a responsabilidade vai para o colo de Denis Abraão. Aí é minha bronca. O Denis tentou se descolar do rebaixamento. Tenta até hoje. Ontem, nessa coletiva, ele tentou se descolar, dizendo que o ano do ano passado não foi tão ruim assim. Ele tenta se descolar, dizendo que aquele trabalho ali não tinha mais o que fazer e tal, tentando se descolar. O que eu penso? Quando ele vai forte para criticar, ontem, quem é que foi criticado ontem? Vocês se deram conta? Foi o grupo de jogadores. Sim. Ontem é o grupo de jogadores que é exposto. É o grupo de jogadores que, em tese, sofre alguma coisa. E não é a primeira vez, né? Mais ou menos, né? Ele, em determinado momento, ele passou a mão na cabeça dos jogadores. Mas ontem foi mais incisivo, né? Isso, bastante. Só que me pareceu uma jogada ensaiada. Entendeu? Me pareceu uma jogada ensaiada. E aí, dando um pouquinho de bastidor de como funciona isso. Tu vai no treinador e diz, cara, foi mal demais. Se a gente ficar passando a mão na cabeça agora, nós vamos perder todo mundo. Então tu vai, bate aqui, bate ali, eu bato também, vamos chamar os jogadores, nós vamos tirar por aqui e estamos todo mundo juntos. Me pareceu jogada ensaiada. E por que eu acho que é jogada ensaiada? O Denis tem uma forma de comunicação que me agrada, assim. Ele é bonachão no trato e tal, ele aproxima todo mundo dele e ele, de certa forma, é uma esponja desse processo todo. O problema é que ele está virando folclore demais. E aí, quando vier o problema, ele não vai ter força para sair. Porque está muito folclórico. Hoje, por exemplo, quando eu falei folclórico demais, todos vocês fizeram assim com a cabeça. Por quê? Porque esse é um sentimento comum do gremista. O gremista, de um modo geral, agora está dizendo o seguinte, pô,
lá vem o Denis falar. O que ele vai dizer? Não vai dizer nada. Não dá para acreditar nele. Porque ele disse que ia tirar e não tirou, porque ele disse que ia fazer e não fez. E aí, no médio prazo, no curto prazo funciona muito. No médio já não está funcionando. Imagina no longo. Então eu acho que ele precisa tentar compreender, precisa tentar entender para ter talvez uma voz de credibilidade. Algo que o presidente Romildo perdeu em determinado momento por não falar a verdade. Quantas vezes vocês viram o presidente Romildo dizendo isso, 1 minuto depois acontecia. Não vai acontecer isso, nós não queremos 1 minuto depois. Em 10 vezes, na 10ª, tu diz, cara, eu nem vou ouvir o que ele vai dizer. O que eu vou ouvir se não é verdade? E isso me preocupa. Me preocupa, Bruno, porque quando o dirigente perde isso para a torcida, é porque ele já perdeu lá dentro.